Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu chamo-me Adelina e neste vídeo vou falar de um tema muito interessante. Será que nós, os portugueses, celebramos o Halloween? Como é que esta tradição se compara às nossas tradições e a tradições mais ancestrais como o Samhain? Bora lá! Em Portugal, o Halloween é conhecido como o Dia das Bruxas. E vocês sabiam que a celebração que nós conhecemos hoje tem raízes muito antigas? Acredita-se que tudo começou com uma celebração celta chamada Samhain, que marcava o fim do verão e o princípio do inverno. Era uma altura em que se acreditava também que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estava mais fino e que poderia haver comunicação entre estes dois mundos. Soa familiar, não é? Com o avanço do cristianismo, estas celebrações pagãs transformaram-se no que é conhecido por o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, que celebrado no dia 2 de novembro, também é conhecido como o Dia dos Fiéis Defuntos ou, mais popularmente, como o Dia dos Mortos. Nestes dias, as pessoas recordavam os seus entes queridos e rezavam pelas almas daqueles que já partiram. Mas como é que chegamos à versão mais comercial e colorida de Halloween que a gente vê agora, hoje em dia? Nos últimos anos, temos visto um grande aumento desta celebração aqui em Portugal, com fantasias, máscaras e decorações assustadoras. É algo que se tornou bastante popular entre os mais jovens, mas que também gera alguma controvérsia. Alguns portugueses acham que o Halloween é uma invasão cultural e preferem celebrar tradições mais portuguesas ligadas ao Dia de Todos os Santos, e há, claro, outros que utilizam esta desculpa do Halloween para se divertirem ou para animar as crianças. Aqui em Portugal temos uma tradição mais ou menos parecida com o Trick or Treat, que é um peditório normalmente realizado por crianças no dia 1 de novembro, chama-se Pão por Deus, e as crianças saem de manhã, no dia 1 de novembro, com os seus talegos, que são sacos de pano feitos de retalhos, e eles cantam versos tradicionais e recebem pão, bolinhos, frutos secos, como estes aqui, são uns exemplos de Pão por Deus. E hoje em dia também há quem dê chocolates, doces e até dinheiro. Este peditório do Pão por Deus está ligado a uma tradição antiga de oferecer vinho e bolinhos para honrar os defuntos. Tem também outros nomes noutras zonas do país, como Fiéis de Deus, Santoro, Bolinhos e Bolinhós, entre outros nomes. Vou agora ler alguns destes versos tradicionais. Bolinhos e bolinhós, para mim e para vós, para dar aos finados que estão mortos e enterrados. A bela cruz, trus, trus, a senhora que está lá dentro, sentada num banquinho, faz favor de se levantar para vir dar um tostãozinho. Ó tia, dá pão por Deus, se o não tem, dê-lhe o Deus. Esta tradição ganhou muita popularidade após o desastre natural de 1755, o famoso terremoto de Lisboa, em que muita gente morreu. Então a tradição serve para honrar aqueles que partiram e também para ajudar aqueles que tinham ficado completamente na miséria e na pobreza extrema após este desastre. Mas também há um lado mais solene. No dia 1 de novembro, no Dia de Todos os Santos, e no dia 2 de novembro, o Dia dos Finados ou dos Mortos, as famílias portuguesas visitam os cemitérios e limpam as campas e deixam flores em homenagem àqueles que já partiram, àqueles entes queridos que já não estão connosco. Das flores mais populares para decorar as campas encontra-se a gipsófila, também conhecida por mosquitinho, que são umas florzinhas branquinhas, pequeninas. Temos também os populares crisântemos e também orquídeas.
Apesar da versão portuguesa ser mais discreta, há outras culturas, como no México, que celebram o Dia dos Mortos de forma muito exuberada e com cores e alegria. Em Portugal, no entanto, mantemos um tom mais calmo, introspectivo e mais solene. Mas, quer seja de forma alegre ou mais silenciosa, o objetivo é sempre o mesmo: lembrar e honrar os que já partiram. Então, da próxima vez que virem uma abóbora ou que ouçam falar de Halloween, o importante é lembrar que, em Portugal, a nossa forma de assinalar esta época pode ser um pouco diferente, mas tem um significado especial e muito ligado à família e à memória. E para os que querem manter a tradição viva, por que não fazer um pão por Deus ou visitar o cemitério com a sua família? Afinal, a celebração não se trata só de doces e sustos. Deixem lá em baixo nos comentários o que é que vocês acham. Preferem a versão mais comercial de Halloween ou gostariam de celebrar um pouco mais à portuguesa com o pão por Deus, por exemplo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e de subscrever ao canal para mais aulas sobre língua portuguesa, cultura portuguesa e também na nossa história aqui em Portugal. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Até já!